Olá, boa tarde, como estão? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre física do meio ambiente. Vou disponibilizar aqui o layout. Bom, vamos lá. Física do meio ambiente. Como podemos entender a respeito do ambiente no qual vivemos, né? Vamos agora entender sobre a física do meio ambiente. Eu que vos falo, professor Luiz Fernando, sou físico também, tá? Bom, estrutura do sistema solar. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma frase de Carl Sagan, que é assim: a ciência é um meio de desmascarar aqueles que a fingem conhecer. Bom, como entender a dinâmica do meio ambiente no qual vivemos? Antes de mais nada, nós temos, uma grande estrutura universal, né? Nós temos vários estudos que falam até a respeito da estrutura da Terra. Existem aí cientistas, que não vou nem chamar de cientistas, mas teóricos da conspiração, que insistem em dizer que a Terra é plana. Mas a Terra não é plana. Nós vamos ver agora o porquê e o que acontece, por qual motivo a Terra é circunflexa, ou seja, por que ela é uma esfera. Ou seja, isso quer dizer que a Terra ela não é plana, ela é esférica. Mas o que acontece? Porque o que acontece durante os movimentos, né? Quanto tempo cada planeta leva para dar a volta em torno do Sol, né? Cada um deles tem um tempo diferente. Tem alguns deles, quanto mais distante do Sol, ele pode levar anos para dar uma volta e assim por diante. Qual é a relação dessa volta em relação ao tempo e assim sucessivamente? Nós temos aqui, então, a composição do sistema solar. Hoje em dia, uma das hipóteses mais aceitas é a formação do sistema solar, que é por uma teoria nebular, ou seja, formada por uma nebulosa. Veja, o que é uma nebulosa? A nebulosa, pessoal, é como nós podemos entender. Toda estrela, tá? Ela tem um momento em que ela nasce, ela existe um ciclo, e a formação de uma estrela ocorre por conta de uma nebulosa, tá? Qualquer estrela, ela existe, ela nasce por conta de uma nebulosa. Por que isso? Porque existe grande quantidade de gases que se condensam no mesmo ponto e expande ao ponto de criar dentro daquela esfera, ou melhor, da estrela, uma fusão nuclear o tempo todo. Imagina várias bombas atômicas criando fusão nuclear o tempo todo, em toda aquela estrela. Inclusive, até o brilho da estrela, ela só ocorre, ou melhor, ela ocorre por conta da fusão nuclear. Tanto que nós, muitas vezes, quando vemos estrelas no céu, que elas estão visíveis, porque quando não tem o céu nublado e assim por diante, quando é possível enxergar por conta do céu todo limpo, o que acontece? As estrelas, elas brilham ou pulsam por conta da sua fusão nuclear. É por isso que ela tem luz própria. Exemplo é o Sol. O Sol, ele brilha até durante o dia, Obviamente, porque nós estamos mais próximos, Até Netuno e Urano, nós temos aí a intensidade da luz solar. Lógico que quanto mais distante o corpo estiver do Sol, mais frio ele vai estar, tá? Mas ao mesmo tempo ele consegue perceber a luz, só que numa determinada distância. Mais para frente nós vamos falar disso, que está relacionado à entropia, a radiação, a energia, que aí é o âmbito da termodinâmica, tá? Então, olha só, o que é uma nebulosa? Aqui, esse monte de luz na imagem,
atrás aí que vocês estão vendo nessa imagem, bem atrás aí das letras, né, do escrito, é o momento do nascimento de uma estrela. Ela condensam todos os gases e com grande densidade e troca de energias. Imagina você ter um gás ali, pega um gás de cozinha, ele tá o tempo inteiro trocando sua densidade, tá trocando energia o tempo todo com o espaço que ele tá vivendo, ou seja, com aquele, vamos supor, o gás fora do cilindro ali, vamos supor que ele está em combustão e ele tá o tempo todo entrando com energia. Tem outros tipos de energia que incendeiam mais ele ainda, tornando ele cada vez mais explosivo. Elas começam a se agrupar e na sequência expandem por meio de fusão nuclear. Entende? Entenda. Então, conforme essa nebulosa ocorre, conforme essa densidade ocorre, ela vai expandir e essa expansão vai se dar uma fusão nuclear. Essa teoria diz que por meio de acreção gravitacional por uma nuvem que estão espalhadas e vão se agrupar formando gases que estão espalhados por todo o espaço. E com isso é formada uma estrela. No nosso caso, temos o Sol. Uma estrela formada por conta disso. Existe um vídeo até que, se vocês quiserem pesquisar depois no YouTube, que fala a respeito do nascimento das estrelas. Eu tenho aqui no slide, mas lá no vídeo é bem legal porque ele mostra a simulação no exato momento em que a estrela nasce e quando ela morre, né, pelo ciclo que ela passa e etc, ela tornando uma nebulosa, uma constante, uma supergigante e assim por diante. É por isso que no final ela pode se tornar um buraco negro ou um buraco de quasar, tá? Bom, vamos lá. Sol e planetas. Existem duas classificações de planetas, tá? Existem até 3, mas são 2 em específicos que falam dos planetas conhecidos como ou rochosos, ou seja, telúricos é o mesmo que rochoso, tá, pessoal? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ou seja, esses 4 eles são rochosos, tá? A Terra, por exemplo, nós vamos ver a estrutura dela daqui a pouco. Então, ela tem 2 núcleos que são super densos, mas super densos mesmo, tão rochosos que não seria capaz de uma bomba, por exemplo, explodir, a não ser somente um asteroide para explodir a Terra. Fora isso, é muito difícil. Ou uma bomba nuclear, que aí também é capaz. Existem também os planetas gasosos ou jovianos. Esses são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vejam que interessante, nós temos 4 planetas rochosos, telúricos e 4 gasosos. Então, ao todo, planetas que são considerados planetas gigantes são 4. Nós vamos ver agora mais 5 que são planetas anões. Nós temos também os planetas anões. Entre eles tem Ceres, Plutão, Álmia, Makemake e Eris. Ou seja, esses são os planetas anões, tá? A discussão existe há muito tempo, se Plutão é planeta, se ele não é planeta, o que ele é, né? Ele é um planeta, só que a diferença dele para os outros, ele é um planeta anão, porque ele é muito pequeno. Se eu não me engano, Plutão é menor ainda que a nossa Lua. Então, ou seja, ele é bem pequeno. Mas só que ele atende todos os recursos. Ele tem satélite natural, é esférico, possui gravidade e assim por diante, né? E ele é super frio. Um detalhe interessante é que o planeta Ceres, ele vai estar aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, entre Marte e Júpiter, bem aqui embaixo. Depois de Marte aqui, ó, se vocês estão vendo aqui no desenho, aqui existe, né, existe um cinturão de asteroide e o Ceres ele está um pouco abaixo, tá?
É isso que acontece, tá? Vamos lá. Olha aqui, o ciclo de vida das estrelas, como ocorre? Lembra lá da teoria nebulosa? Então, ó, surge a nebulosa, ela expande, tá? Ela vai ter dois caminhos aí, se vocês perceberem, ó, são duas setas. Uma que ela pode se tornar uma estrela amarela, depois uma gigante vermelha, depois uma nebulosa planetária e por fim uma anã branca. Dificilmente a gente consegue observar essa anã branca porque ela realmente é pequena. E aí tem a estrela de nêutrons, ou seja, da anã branca ela vira uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons, ela é tão massiva, mas tão massiva e ao mesmo tempo tão pequena que se você pudesse colocar ela numa colherzinha de chá de café ou de café, ela entortaria a sua colher. Para você ter ideia de como que ela é densa, muito densa. Ou melhor, se você conseguisse colocar ela nessa colher e soltar, ela seria ter a força suficiente e a massa suficiente para fazer um buraco na Terra onde você está. Só para você ter ideia. Olha só, depois temos aqui do outro lado, ó, mais embaixo, outro tipo de estrelas. Essa daqui é de infravermelho, tá? Né? Conhecida como ultravioleta. Depois temos a supergigante vermelha, supernova e um buraco negro. Ou seja, o buraco negro ele se forma depois de uma supernova. Todas elas têm o ciclo até se tornar uma supernova, mas ela pode ser uma nebulosa planetária, ou seja, se tornar uma galáxia, tá? Virar um sol, expandir e começar ali a orbitar planetas ao redor dela. De outro modo, a supernova ela explode e se torna ou um buraco negro ou pode se tornar uma estrela de nêutrons, tá? Veja aqui, ó. Aqui embaixo nós temos a estrutura do movimento da Terra. É uma pena, porque isso aqui era uma GIF, ela era para estar em movimento, mas aqui ela vai estar estacionada, mas não tem problema. Olha só, movimento dos planetas. O modelo heliocêntrico, descrito por Nicolau Copérnico, no século XIV, diz que o Sol é o centro do universo. Vejam só, aqui essa esfera azul é o Sol, aqui são os planetas, tá? Vamos supor que aqui seja a Terra, é a Terra. O que acontece aqui? Pera aí, pessoal, é isso mesmo. O que acontece aqui? A Terra, né, ela dá a volta ao redor do Sol, tal, bonitinho. E a Lua, né, você tem aqui o movimento, ó, o movimento retrógrado de um planeta externo. O que acontece? O planeta externo é essa bola, essa esfera branquinha aqui, tá? E aqui você tem a vermelha.
walk of life. Yeah, you do the walk of life. Here comes Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. And the boy can play a dedication.
planetas, né? Modelo heliocêntrico que foi descrito por Nicolau Copérnico no século XIV. E ele diz, né, que o Sol é o centro do universo. Como vocês podem ver, eu vou pegar aqui um exemplo. Tá falando ali, ó. Aqui é tá? Nessa imagem aqui vocês podem ver o planeta descrevendo movimentos retrógrados. Esse amarelinho aqui, ó. Aqui é a Terra. Lá em cima é um outro planeta, tá? Em relação à Terra, ele escreve movimento retrógrado. Se vocês observarem, vai ver que a linha que é descrita, ó, ela desce, sobe, ou seja, isso aqui é o que nós podemos chamar de movimentos harmônicos simples, porque MHF, tá? Tem um outro exemplo aqui, ó, de planeta retrógrado. Veja só. Aqui, ó. Que é o mesmo que está aí no slide, uma pena que ele não está em movimento. Acho que aqui também agora não quer movimentar. Vamos ver. Aqui, ó. Movimento retrógrado, tá? Olha aí, ó. Observe. Dois planetas, né? O movimento retrógrado de um planeta externo em relação à Terra e o outro movimento retrógrado de um planeta interno. Olha a diferença. O externo, se você olhar no primeiro aqui, ó, a esfera amarela, ela está mais rápida, o tempo dela é mais rápido com o movimento da circunferência. O outro é mais lento. Porém, a esfera verde, ela tem um movimento mais rápido também, sequencialmente dessa esfera branca aqui, tá? Detalhe, né? Isso aqui é uma simulação, por exemplo, do que acontece. Nós podemos entender o que acontece entre o movimento da Terra e o movimento da Lua. Porque a Lua faz órbita com a Terra, certo? E aí você imagina a própria Terra fazendo o mesmo movimento. Então o que acontece? A Lua, ela descreve a mesma trajetória que a Terra está descrevendo, só que em intervalos de tempos iguais, em áreas iguais, tá? Nós vamos ver isso mais para frente aqui, ó. Bom, nós temos aqui as leis de Johannes Kepler, que vai desenvolver, né, um sistema a respeito das órbitas. E aí nós temos a primeira lei das elipses, que diz o seguinte: diz que todos os planetas ao redor do Sol são uma elipse situada em um dos focos. Existe uma projeção que podemos fazer até como atividade, se vocês quiserem. Vocês peguem, por exemplo, né, vou pegar aqui, só não vou ter como prender, tá? Mas vocês podem pegar uma folha, se for uma cartolina é melhor, tá? Se for uma cartolina é bem melhor. Olha só, vocês peguem uma folha, pode ser de caderno mesmo, tá? E aí, ó, é exatamente isso que acontece. Você tem aqui essa esfera no meio aqui, ó. A esfera, uma esfera no meio, não vai dar para ver. Mas você pode desenhar uma esfera no meio, tá? Aí você pega dois pregos, coloca um em cada ponta, amarra um barbante nos dois pregos, pega um lápis e escreve e desenha na cartolina. Você vai perceber que o movimento circular que você está descrevendo, se você quiser desenhar o Sol no meio, fica bem mais visível. Então você vai perceber que até o movimento ao redor dessa esfera que você desenhou, ela vai descrever uma forma elíptica, tá? E o que é uma elipse? Vamos aqui olhar para vocês entenderem, ó. Vou pegar aqui, ó, no próprio Google.
pegar aqui no próprio Google, tá? Elipses. Olha só. Essa daqui, F1 e F2, é uma elipse. Se você pegar dois pregos, por exemplo, ou tarrainha, melhor prego porque ele fixa mais. Bate ele põe numa cartolina ou põe em cima de uma tábua mesmo, quadrada, tá? Se quiser. E aí você pega um lápis, tá? Um fio de barbante e amarra as duas pontas desse fio, né? Do barbante nos dois pontos do prego, ou seja, uma ponta aqui e a outra no F2 ali. Desenha no centro um sol, uma esfera, tá? Pode ser ou então coloca uma bola de beisebol, uma bola ali de futebol, coisa parecida, qualquer coisa para simular o sol, tá? E aí você pega o lápis, coloca nas laterais, ou aqui, tanto faz, e desenha com ele amarrado no barbante, tá? Vocês vão perceber que a órbita que ele vai descrever é exatamente isso aqui, ó. Ou seja, a elipse é em movimento oval, tá? É exatamente uma pista de Fórmula Indy, quer ver, ó? Olha aqui, ó. Nós temos aqui Vênus, Mercúrio, Terra e Marte, tá? Aí o que acontece? Nós temos aqui uma, duas, três, quatro esferas. As quatro descrevem um movimento elíptico ao redor do Sol, certo? Bom, e quanto mais próximo, essa elipse ela é pouco perceptível, mas quanto mais ela estiver distante, melhor vai ser essa percepção. A segunda lei, que fala das áreas, quer dizer, a reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. 3. Lei harmônica. O quadrado do período de um planeta é proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Ou seja, então quer dizer que o quadrado do período, ou seja, do movimento de um planeta, ele é proporcional ao cubo. Ou seja, você pega esse número que você, vamos supor, pega um número qualquer que calcula ao quadrado, o resultado você eleva ao cubo. Vai dar um outro resultado, certo? Nós vamos ver isso aqui mais para frente em algumas relações matemáticas que tem aqui. Uma coisa que é importante destacar é que Newton, quando ele descobriu a lei da gravitação universal, né, que ele desenvolveu teorias a respeito do movimento, inclusive as 3 leis de Kepler. Na verdade, ele analisou as leis, a teoria de Nicolau Copérnico, e aí ele desenvolveu, por conta disso, de analisar os sistemas, ele conseguiu desenvolver e entender 3 leis de movimentos dos corpos celestes, né? E aqui nós temos Newton, que mais tarde ele também vai desenvolver 3 leis do movimento, ou seja, as 3 leis, a teoria das 3 leis da mecânica clássica de Newton, newtoniana, foi exatamente pautada e baseada nas 3 leis de Kepler. Então, Newton ele desenvolveu uma teoria a respeito. E aí, uma delas foi a lei da gravitação universal. Newton combinou suas 3 leis de movimento e a lei da gravitação para deduzir as leis empíricas de Kepler. Vejamos, Newton's Law of Gravitation, né? A Newton e a sua grande teoria da gravitação universal. Vejamos a fórmula. FG é uma FG, força gravitacional, tá? G maiúsculo é uma constante gravitacional, ou seja, constante, porque essa gravidade ela sempre é a mesma. Ela amplia, ela estica, ela é elástica, ela contrai, mas ela é sempre o mesmo ponto. M1, que é a massa, M2,
outra massa, ou seja, triplicou a gravitação, certo? Ou seja, a massa, um peso dessa gravidade. E o R, que é o famoso π ao quadrado, certo? Ou seja, o raio. Por quê? Porque todos os planetas, todos os corpos, todos os movimentos são circulares. Então, R2, porque R é o centro lá, o diâmetro, tá? Onde R, olha só, R, que é o R que está aqui embaixo, é a distância que separa os dois corpos, M1 e M2. Lembra lá da segunda lei de Kepler? Os corpos varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então é exatamente isso. G é a constante universal de gravitação. E essa constante universal, tá, que ocorre no sistema solar inteiro, no universo, pode até existir bem mais que isso, mas até agora essa é a aproximação maior que nós já conseguimos chegar. E esse número, tanto que ele está em notação científica, porque é um número absurdamente extenso, ou seja, 6,67 vezes 10 elevado a 11. Imagine que esse 6,67 elevado a 11 números zeros, tá? Ou seja, aí são 6 trilhões e 67 bilhões de nano de Newton massa ao quadrado por quilograma ao quadrado, tá? Então, mas para a gente simplificar esse número, 6,7 já é o ideal, porque é um número extensivo demais, ou seja, ele já, né, tá próximo ali do infinito, embora que o infinito não tenha fim, mas essa é a relação que nós podemos chegar aí. Formação do planeta Terra. Olha só, tá? Nós temos aí a explicação da formação da Terra cientificamente. Pelo amor de Deus, não confunda, tá? Nós devemos ser pessoas racionais, devemos acreditar em Deus, sim, eu acredito, eu amo Deus, eu louvo a Ele e agradeço a Ele por ter criado esse globo perfeito. Porém, aí vai um adendo aos terraplanistas. A Terra não é plana, a Terra é esférica, tá? Nós devemos aprender a separar o que é ciência do que é religião, certo? Bom, e depois a gente pode até entrar num assunto desse. Podemos até relacionar a questão da Terra esférica através da luz bíblica. E eu tenho uma teoria que comprova que a Bíblia não fala de terra plana. Pois bem, vamos lá. A solicitação da superfície da Terra, ou melhor, solidificação da superfície da Terra, nós temos a crosta, que é aproximadamente 800 milhões de anos, né? O momento em que a crosta se formou, porque nós podemos até pegar exatamente lá, no sentido até criacionista, e reparar que a Terra, ela não é só essa parte azul que nós vemos, ela tem camadas, ou seja, ela foi criada detalhes por detalhes, todos os núcleos, a Terra tem 2, né? A crosta, a magma, tudo que existe na Terra, as rochas, inclusive são por conta das rochas que nós também temos a água. Se não fosse a rocha, nós não teríamos. Por isso que podemos entender que Marte tem água, porque lá também tem rocha. Embora o núcleo da Terra de Marte esteja congelado, por conta que lá no verão é menos 27 graus, tá? No calor, então é tão frio, que não é o suficiente para derreter alguns flocos de gelo ali. Às vezes aparece uma coisa de água, um foco de água líquida ou coisa parecida, ou melhor, né? Não no estado sólido, mas é exatamente isso que acontece, tá? Início da história geológica da Terra foi de 4,6 a 4 geologicamente falando, ou seja, a formação
da história geológica da Terra. Ou seja, de lá para cá, nós temos uma determinada idade da Terra, tá? Independente dela ter sido criada ou não, tá? Porque a partir do momento em que a Terra passou a existir, passou a ter vida humana, vida em qualquer forma de espécie, tá? A hora que ela passou ali a obter ciclo vivente, certo? Então, a Terra passou a ter um tempo, certo? Até hoje, nós podemos aí datar de 10 bilhões de anos, tá? Mas, ou até mais, se formos calcular exatamente. Mas, na média, aproximadamente são 10 bilhões de anos que a Terra já existe, certo? Então, a vida na Terra, ela ela transcende há muitos anos-luz já, certo? Então, nós devemos ficar atentos nessas coisas. O oceano, ele é fundido. Ou seja, afundamento de metais. Olha só, o que existe lá no oceano? Afundamento de metais, mais fusão e separação. Olha só, talvez aí alguém esteja ligando até a questão bíblica, né? Separação do céu, da água, do lado sólido, das placas tectônicas, ou seja, onde nós pisamos, a água, separação da terra e água. Olha só, de 4 bilhões, ou seja, de 4 bilhões não, desculpa, de 4 milhões a 3,6 milhões, houve essa fusão e separação e diferenciação do núcleo, que foi exatamente o cometa 67P, que foi aquele que lá destruiu os dinossauros e etc, tá? Agora, nós vamos ver a estrutura da Terra e vocês vão compreender o que eu falei agora há pouco. Olha só, vamos começar pelo núcleo, né? Olha só, o núcleo interno, essa esferinha aqui, ó, bem pequenininha, tá? Ela é muito massiva, ela é densa demais, dificilmente isso aqui quebraria, tá? A não ser, como eu falei, com uma bomba nuclear ou uma... Mas tem que ser exatamente no núcleo da Terra. Aí sim causaria um impacto muito grande. Se não for assim, não tem como. Não...